Nessa aula nós vamos falar então sobre as ferramentas mais importantes e que nós mais vamos utilizar dentro desse fluxo de trabalho que nós vamos desenvolver no Photoshop. Vou apresentar para vocês aqui o que elas fazem e como elas funcionam, tá? Então eu estou com essa imagem aberta aqui só para exemplificar. Vamos começar pela ferramenta mais básica de todas, que é a ferramenta Mover. A ferramenta Mover tem a função de mover as camadas, movimentar elas na imagem. Ela serve para movimentar camadas de ajuste também e dá para dizer que é a ferramenta padrão do Photoshop, ok? Eu tenho alguns atalhos que eu posso usar em conjunto com ela, como por exemplo a tecla Alt, para poder fazer um ajuste mais preciso, já que ela vem por padrão com uma opção que serve para encaixar a imagem na tela e perto de arestas de uma forma mais fácil. Mas porém, quando a gente quer fazer um ajuste mais fino, dá para segurar a tecla Ctrl, que ele vai responder de forma mais precisa, ok? Então essa é a primeira ferramenta. Depois nós temos as ferramentas de seleção, ok? A primeira ferramenta de seleção é a ferramenta de seleção retangular, ferramenta letreiro retangular, que tem como atalho a tecla M, tá? O atalho da primeira ferramenta, a ferramenta Mover, é a tecla V. Com a tecla M, então, nós selecionamos ou a ferramenta de seleção retangular ou a ferramenta de seleção elíptica, que é círculos e elipses. Ó. A ferramenta de seleção serve para isolar determinadas partes de uma camada para que as alterações que eu fizer funcionem somente dentro da seleção. Então, nesse caso aqui, um círculo, se eu pressionar com o botão direito aqui na ferramenta, eu posso selecionar as ferramentas que estão dentro do mesmo grupo. Então, aqui eu posso criar um quadrado e fazer determinadas alterações somente dentro desse quadrado. Nós vamos utilizar muito isso durante o workshop. Outra coisa muito importante sobre a ferramenta de seleção é que nós podemos segurar a tecla Shift para fazer uma seleção perfeita. Olha só, aqui eu estou com a seleção retangular e eu posso fazer retângulos ou tentar fazer um quadrado. Porém, se eu segurar a tecla Shift, eu tenho a certeza de que eu vou fazer um quadrado perfeito. E a mesma coisa funciona para o elipse. Olha só, segurando o Shift eu faço um círculo perfeito. Agora, tem um outro atalho muito legal, que é quando eu quero fazer uma seleção em uma determinada parte da imagem que precisa ter uma seleção muito precisa. E às vezes eu não consigo acertar essa seleção de uma vez só. Eu não consigo acertar o início dela. Então basta que com o botão do mouse ou a caneta segurados, eu segure a tecla espaço, que eu consigo movimentar a seleção inteira. Então, por exemplo, eu quero selecionar, digamos que rente a cabeça dela, o cabelo dela. Então, eu comecei aqui, mas eu não acertei. Então, eu posso segurar espaço e descer o início da seleção e descer e trocar para a esquerda, que assim eu consigo fazer uma seleção perfeita, ok? Ctrl D é a tecla para remover, desativar uma seleção. Depois, eu tenho as seleções pelos laços, tá? Eu tenho 3 tipos de laço que tem a tecla L como atalho no Photoshop. A que eu mais uso é o primeiro laço. Por quê? Porque ele tem uma ferramenta de seleção à mão livre. Então eu consigo desenhar aqui a área em que eu quero fazer a seleção. Eu posso segurar a tecla Shift, que ele vai colocar aquele pequeno ícone mais ali, que vai servir para eu adicionar mais áreas à minha seleção. E caso eu tenha selecionado uma área exagerada, como por exemplo, digamos que eu peguei aqui e eu selecionei essa área para mais que eu não queria. Eu posso segurar a tecla Alt, que ele vai colocar o ícone menos, e eu vou remover dessa seleção. Então eu posso fazer um jogo de segurar Shift para adicionar e Alt para remover. Depois eu tenho o segundo laço, que é a ferramenta laço poligonal. Ele funciona com cliques. Eu dou um clique, outro clique, e ele vai criando pontos para que eu tenha um controle maior para fazer seleções mais geométricas, certo? Mas não é uma ferramenta que eu costumo utilizar muito. Ctrl D, removi a seleção. E agora o último laço é o laço magnético. O laço magnético ele reconhece áreas de contraste, linhas, arestas, e vai posicionando ali a seleção nessas áreas. Só que por ser uma ferramenta muito automática, ela acaba apresentando muitos problemas e eu não gosto muito de utilizar ela, ok? Então a gente vai usar muito pouco o laço magnético. Depois nós temos mais uma ferramenta de seleção, que é a ferramenta de seleção rápida. A ferramenta de seleção rápida ela serve para buscar por áreas parecidas e jogar essa seleção de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar aqui o vestido dela, basta que eu selecione a ferramenta de seleção rápida, que é praticamente um pincel, e deixe um tamanho relativamente grande, clique e arraste, que ele vai buscando por áreas parecidas à área que eu estou pintando
e vai jogando a seleção para lá. E quando ele encontra uma linha ou uma aresta, ele vai se limitar a não passar dessa linha. Então, é uma ferramenta muito útil e muito prática e bastante precisa também. Então, nós vamos utilizar bastante essa ferramenta. O atalho dela é a letra W e ela está junto com a ferramenta Varinha Mágica, que eu não costumo utilizar muito porque a seleção rápida é bem melhor, certo? Ctrl D, removi a seleção e agora nós vamos para a próxima ferramenta, que é a ferramenta Corte. A ferramenta Corte é muito simples, né? Nós podemos delimitar aqui o corte. Segurando a tecla Shift, eu consigo fazer um corte proporcional sem alterar a proporção da imagem. E se eu tiver que cortar com alguma proporção específica, eu posso especificar isso aqui nesses campos. Digamos que eu queira manter a proporção original da imagem, que é 2:3 na maioria das câmeras. Eu posso selecionar 2:3 e ele vai manter a proporção original. Caso a orientação fique errada, como ficou aqui, no caso a foto é horizontal e ele está cortando na vertical, basta que a gente aperte X que ele vai inverter. E aí eu posso reposicionar novamente, ok? Enter vai aplicar o corte. Depois nós temos a ferramenta conta-gotas aqui, só que eu não costumo utilizar muito ela, porque eu tenho ela dentro da ferramenta pincel. Basta que eu selecione a ferramenta pincel e segure Alt, que temporariamente o pincel se transforma no conta-gotas. Então é muito prático, eu posso pegar a cor e já sair pintando. Segurando Alt e clicando em qualquer lugar da imagem, o Photoshop captura a cor e joga essa cor aqui no primeiro plano. Então, eu não preciso usar a ferramenta conta-gotas, eu tenho ela temporariamente segurando Alt. Depois, dentro da ferramenta pincel, a ferramenta pincel é super simples, né? Ela serve para pintar com a cor que está aqui no primeiro plano. E depois, dentro do grupo do pincel, nós temos o pincel de mistura, que nós vamos utilizar bastante para diversas etapas do processo dentro do Photoshop, principalmente para o tratamento da pele. Ele tem várias opções e configurações aqui, mas lá na parte de tratamento de pele eu vou explicar para vocês o que cada uma delas faz e como configurar esse pincel. No momento, basta que cada um entenda que essa ferramenta serve para misturar e bagunçar todos os pixels na imagem. Só que a gente usando ela da forma correta, nós conseguimos fazer um ótimo retoque com essa ferramenta de uma forma muito prática, tá? Então, não se preocupem com as configurações aqui em cima por enquanto. Agora nós temos a ferramenta Band-Aid, que é muito parecido com o carimbo, o clone. Ele serve para copiar uma área da imagem e substituir uma outra área. Como que ela funciona? Basta que nós seguremos a tecla Alt e dê um clique na área que a gente quer usar como origem, na área que nós consideramos boa. Então eu seguro o Alt, dou um clique aqui e ele capturou aquela origem. Agora basta que eu solte o Alt e clique onde eu desejo fazer a correção. A diferença dessa ferramenta para o clone é que ela busca mesclar a textura e a cor. Então ela faz um cálculo e faz uma correção muito mais perfeita na maioria dos casos. Então, por exemplo, se eu quero remover esses pássaros aqui, basta que eu clique com Alt, mesmo sendo uma área mais escura, eu posso clicar lá que ele faz uma ótima adaptação. Já o carimbo não consegue fazer isso, olha só. Ele vai fazer uma cópia fiel, idêntica à que está lá e vai manchar. Então, quando usar o carimbo e quando usar o Band-Aid? O Band-Aid nós usamos quando nós precisamos fazer correções em superfícies e remover objetos inteiros, como eu fiz aqui agora. Por exemplo, eu posso pegar aqui e remover ele todo, beleza? Já o carimbo, ele é mais importante de ser usado quando nós estamos fazendo correções perto de arestas. Por exemplo, se eu tenho que remover alguma coisa perto do braço dela aqui, eu não posso usar o Band-Aid, porque ele vai fazer uma leitura de tudo que está em volta e vai reconhecer o braço e ele não vai conseguir fazer a correção ali e acaba manchando. Então, nesses casos, é melhor usar o carimbo, porque ele não faz nenhuma leitura, então ele não mancha, certo? Ainda dentro do Band-Aid, que tem como nome aqui no Photoshop o pincel de recuperação, nós temos o pincel de recuperação para manchas, que é exatamente a mesma coisa, só que de uma forma mais automática. Com a primeira ferramenta, o pincel de recuperação para manchas, nós não precisamos segurar a tecla Alt e escolher a origem, porque o Photoshop faz isso automaticamente. Então basta que eu selecione a ferramenta e saia pintando na imagem as áreas que eu quero remover. Parece mais prático, só que na verdade, por ser um ajuste muito automático, o Photoshop nem sempre escolhe a melhor origem para fazer as correções. Nesse caso aqui ele conseguiu fazer muito bem, mas em muitos casos, talvez na maioria, ele acaba selecionando uma origem errada e acaba manchando na hora de fazer a correção. Por esse motivo, eu sempre prefiro usar o segundo Band-Aid, que é o manual, onde a gente precisa segurar o Alt e escolher a origem.
Ainda no mesmo grupo nós temos a ferramenta correção, que funciona basicamente da mesma forma, tem a mesma utilidade do que os band-aids, só que a diferença é o modo de funcionamento dele. Ao invés de eu segurar Alt e pegar uma origem, a ferramenta correção funciona da seguinte forma. Eu tenho que contornar a área que eu quero remover e arrastar essa área para uma outra área, ok? Então ela é como se fosse uma ferramenta de seleção, só que eu arrasto o interior da seleção para um outro local e ele vai fazer a correção de uma forma bastante precisa. Eu não costumo usar muito essa ferramenta de correção porque eu acho que ela não é muito prática, mas muita gente gosta e se você é fã dessa ferramenta, pode continuar usando sem problema nenhum e substituir ela pelo pincel de correção, pincel de recuperação. Depois nós temos o carimbo, que eu já comentei com vocês, que é uma ferramenta que faz uma cópia fiel e que tem variação de opacidade e fluxo, ok? Então é uma ferramenta que eu uso bastante em diversas etapas do processo. Depois, quais outras ferramentas que são úteis aqui, né? Que eu costumo usar? A borracha é uma ferramenta bem comum, que serve para eu apagar aqui na camada, porém, apesar dela ser uma ferramenta bem comum, eu acabo não utilizando muito ela, porque como dá para ver, ela deleta os pixels que estão na camada. E isso pode ser bem ruim, já que eu não posso voltar atrás e isso pode prejudicar todo o fluxo. Então, ao invés de usar a borracha, eu prefiro usar máscaras, porque com máscara eu vou só estar revelando e escondendo determinadas partes dessa camada. Então, se eu quero esconder aqui o que eu fiz nessa camada, eu pinto de preto, né? E se eu quero revelar de volta, basta que eu pinte de branco. Nós vamos ver mais sobre máscaras também mais para frente, ok? Depois, eu ainda tenho a ferramenta degradê, que serve para criar degradês na imagem. Eu posso usar aqui, por exemplo, uma cor que vai para o transparente, então eu estou selecionando a cor ali. Eu vou selecionar aqui o modo linear, com opacidade 100% e eu posso criar degradês na minha imagem, tá? Arrastando de um lado para o outro. Se você arrastar o degradê e ele ficar dessa forma, é porque ele não está indo para o transparente, ele está indo da cor para o branco. Então é importante selecionar o transparente, tá? Nós vamos usar o degradê em algumas ocasiões e também vamos usar o degradê em conjunto com máscaras para criar transições super suaves. Depois nós temos mais algumas ferramentas aqui, porém nós não vamos utilizar essas ferramentas com frequência, ou talvez a maioria delas a gente não vai usar nenhuma vez, já que elas são ferramentas que servem para outros fins, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, a ferramenta Zoom, só que o Zoom eu vou ensinar para você como fazer através de atalhos, de uma forma muito mais prática, ok? Então essas ferramentas aqui elas não são muito importantes. Logo abaixo aqui nós temos as cores, a cor de primeiro plano e a cor de plano de fundo. Nós podemos selecionar uma cor, como eu falei, com o pincel segurando a tecla Alt e clicando na imagem, né? Ou nós podemos clicar aqui numa das cores, que o Photoshop vai abrir esse espectro para a gente, onde nós podemos selecionar qualquer cor. É importante lembrar também que com esse espectro aberto, a ferramenta selecionada que fica é o conta-gotas, então eu posso clicar na imagem que ele vai mostrando ali a cor no espectro, certo? Apertando OK, eu posso trocar a cor do primeiro plano e depois trocar a cor do plano de fundo. E para eu zerar essas cores para preto e branco, basta que eu aperte a tecla D no teclado. X vai inverter a primeira pela segunda, então D zera e X inverte, ok? Então essas são as ferramentas mais utilizadas por mim no Photoshop e que nós vamos utilizar bastante no decorrer do curso, ok? Na próxima aula então nós vamos falar sobre navegação, como ser produtivo no Photoshop e navegar na imagem de uma forma muito rápida.